Olá, começa agora o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira as notícias de hoje. OAB defende plebiscito sobre reforma política, mas alerta que consulta popular não pode alterar a Constituição. Conselho Federal intensifica a campanha de coleta de assinaturas para o projeto Eleições Limpas. Pleno da Ordem ratifica suspensão de limitações à advocacia pro bono. OAB obtém vitória no Senado com a aprovação do Simples Nacional para advogados. E ainda, Comissão de Juristas pede o apoio da Ordem para a elaboração de uma nova lei de arbitragem no país. Fique com a gente, porque o programa está só começando. Como entidade representativa da sociedade civil e essencial para a manutenção do Estado democrático de direito, a OAB é defensora de instrumentos de democracia direta, como plebiscito, referendo e projetos de lei de iniciativa popular. Para a Ordem, a ideia de convocar um plebiscito para consultar a população sobre o tema reforma política não pode ser considerada uma iniciativa ruim ou contrária à democracia. Pelo contrário. No entanto, a OAB alerta que é preciso evitar mudanças na Carta Magna do país, que não pode ser posta em risco pela formação de maiorias ocasionais. Por isso, adverte, o plebiscito não pode mudar a Constituição. Mesmo às pressas, tudo indica que o plebiscito deva acontecer, mas a Ordem dos Advogados do Brasil lembra que a Constituição Federal de 88 não pode ser posta em risco. É possível fazer uma grande reforma política apenas alterando a legislação ordinária. O projeto que nós estamos encaminhando à sociedade, que é um projeto de voto transparente, é um sistema que é um sistema proporcional em 2 turnos. No primeiro turno, vota-se no partido, calcula-se a proporção da participação do partido na Casa Legislativa, depois, no segundo turno, vota-se no candidato. Como o sistema proporcional, não é necessário alterar a Constituição. Bom, nós entendemos que o momento é de realização efetiva da reforma política. Existe uma grande mobilização nacional, uma mobilização cívica, e temos que... O povo quer a alteração das instituições políticas nacionais. E não é necessário alterar a Constituição para isso. A Constituição é boa, a Constituição é virtuosa, ela tem provido um dos maiores tempos, um dos períodos mais longos de estabilidade democrática da história do nosso país. De tal modo que a nossa compreensão é de que não é necessário alterar o texto constitucional. Para evitar que as perguntas do plebiscito alterem a Constituição, o secretário-geral da OAB Nacional fala da necessidade de o Legislativo formular modelos coerentes com a Carta Magna. O problema de fazer perguntas muito detalhadas é que não há garantia de que o resultado final seja um resultado coerente. Provavelmente o nosso sistema político atual ele seja um sistema que talvez não se adapte muito bem ao financiamento público exclusivo, por exemplo. Já o sistema de lista fechada, em que o eleitor vota apenas no partido, ele é um sistema mais adequado ao financiamento público exclusivo, sem participação do financiamento por parte dos cidadãos. Então, o problema de fazermos um questionário detalhado, muito detalhado, que contém diversas perguntas, é o resultado da deliberação pública não ser um resultado coerente e, portanto, sustentável. Se houver plebiscito, penso eu que a solução é que o legislador elabore sistemas coerentes alternativos, Por exemplo, proponha lá uma das alternativas, lista fechada com financiamento exclusivamente público. Outra alternativa, que é a nossa, que é voto no partido mais voto no candidato no segundo turno, acompanhado de financiamento em parte público, mas em parte também pelos cidadãos que desejarem votar, sem a participação de empresas no financiamento das campanhas. E outra alternativa que se pode propor é o sistema atual, tal qual ele é. Então, o que deve ser feito é o legislador formular modelos.
modelos que envolvam um sistema eleitoral, que envolvam um modelo de financiamento de campanha. Pelo menos isso, cada um dos modelos deve possuir. As campanhas deveriam girar em torno desses grandes modelos e o povo opta por um ou por outro. Paulo Bonavides, um dos constitucionalistas mais respeitados do país, explica o cuidado necessário para esse momento histórico do Brasil. Temos que proceder com muita reflexão, com muita cautela e não nos desviarmos do ordenamento constitucional. Que é como o poder constituinte. Há um poder constituinte limitado. Portanto, um poder constituinte que só tem competência para emendar a Constituição. É um chamado poder constituinte constituído, ou poder constituinte derivado, etc. Então, esse plebiscito também é derivado. Ele está dentro da Constituição, mas excluída qualquer possibilidade política de levá-lo para, digamos, fazer uma nova Constituição. Isso seria, evidentemente, um golpe de Estado no próprio ordenamento constitucional. Então, se nós quebrarmos a proteção jurídica do nosso ordenamento constitucional, que colocou um plebiscito, mas um plebiscito para o povo participando numa manifestação de vontade direta, está, todavia, vinculado. Os limites são a Constituição mesma. Não pode transpor essa fronteira ou esses limites, porque aí estaria fora da esfera jurídico-constitucional. Seria uma ação política e não uma ação constitucional. Seria uma ação política e inconstitucional. O jurista Bonavides destaca o tema do recall, proposta elaborada pelo Pleno do Conselho Federal da OAB e em tramitação no Congresso desde 2005. Nós já temos o referendo, nós já temos o plebiscito, da modalidade a que aludi, e temos a iniciativa popular. Então, iniciativa popular, referendo e plebiscito. Poder-se-ia acrescentar, por igual, outro recurso de democracia direta. Seria, no caso, o recall, chamado recall, direito de revogação, configurando o mandato imperativo. Quer dizer, oxigenando a representação com a sua renovação. Como renovação? O povo destituindo, por via do emprego dessa técnica, os mandatários, os representantes infiéis no exercício do seu mandato, que é representativo do nosso sistema. E dando, portanto, uma ascendência nas soluções de grandes problemas políticos, sociais, econômicos, a presença ativa do elemento popular, fazendo prevalecer a sua vontade, destituindo um deputado, um senador, um representante do povo, infiel ao seu mandato, que estivesse exatamente comprometendo o próprio sistema democrático. Essa é uma forma, portanto, desse movimento que ora está nas ruas, exercitar, poder amanhã colocar o povo controlando, ou purificando, ou aperfeiçoando a qualidade dos seus representantes. Portanto, é um mandato imperativo que nos conduzirá para uma democracia representativa mais aperfeiçoada.
Na última sessão plenária do Conselho Federal da Ordem, os conselheiros federais aplaudiram a forma como o presidente Marcos Vinícius Furtado tem conduzido o tema reforma política. A presidente da República, ressaltando a importância da OAB para a nossa história, ressaltando que a Ordem dos Advogados do Brasil tem importante contribuição dada ao longo da história do Brasil, acolheu a reflexão de nossa entidade e retirou da pauta do governo federal essa proposta de constituinte exclusiva. Portanto, esta vitória da advocacia, essa vitória da Ordem dos Advogados do Brasil precisa sim ser celebrada, ser registrada, porque com a contribuição de nossa entidade, retiramos da pauta política essa questão da Constituinte. A Ordem dos Advogados do Brasil acredita que é preciso ouvir a voz das ruas e dar ao povo, mais uma vez, a chance de decidir. Essa crítica de que não é de que o povo não teria condições de compreender a complexidade envolvida no processo é uma crítica, na nossa opinião, absolutamente improcedente, né? Porque o pressuposto básico de uma democracia é a fé no discernimento do povo. Se nós olharmos as eleições em perspectiva histórica, nós chegaremos à conclusão de que, invariavelmente, o povo toma a melhor decisão, ainda que não nos pareça naquele momento que aquele deveria ser o caminho a ser seguido. Mas quando vemos em perspectiva histórica, nós muitas vezes agradecemos de termos tido a nossa decisão superada pela vontade majoritária. Então o povo ele decide bem e tem muito discernimento. Agora, esse sistema de plebiscito, isso é um instrumento de democracia semidireta, não é democracia direta. Semidireta porque há a participação direta do povo, mas há também a participação do parlamentar, dos deputados e senadores, que têm a incumbência de formular os modelos coerentes para que o povo possa escolher. A seguir, Conselho Federal intensifica a campanha de coletas para assinaturas para o projeto Eleições Limpas. E ainda, Pleno da OAB ratifica a suspensão de limitações à advocacia pro bono. É daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. A Ordem dos Advogados do Brasil renovou o pedido para a coleta de assinaturas ao projeto Eleições Limpas. O presidente nacional da OAB enviou ofício aos presidentes de seccionais, conselheiros federais e membros honorários vitalícios da entidade, solicitando a participação e o empenho de todos no tocante à coleta de assinaturas físicas e digitais ao anteprojeto de iniciativa popular. No ofício, o Conselho Federal chama a atenção para a necessidade de se coletar cerca de 1,5 milhão de assinaturas, número exigido para que o projeto de lei Eleições Limpas possa ser apresentado ao Congresso Nacional. O projeto Eleições Limpas, lançado pela Ordem dos Advogados do Brasil e outras cerca de 100 entidades da sociedade civil, altera 4 leis: o Código Eleitoral, a Lei dos Partidos Políticos, Lei das Eleições e a Lei da Democracia Direta. O projeto de lei surgiu com a necessidade de realização de uma reforma política democrática e popular no país, como medida urgente para garantir a qualificação da representação da sociedade no Parlamento e no Executivo. Este projeto é fundamental para que tenhamos um país que cuide melhor dos hospitais, do transporte, da educação, a partir de uma melhor aplicação dos recursos públicos, o que passa por uma reforma política. Tudo está interligado. Há uma perfeita proximidade entre combater a corrupção administrativa com combater a corrupção eleitoral e, portanto, termos melhores serviços públicos para os brasileiros. O anteprojeto de lei de reforma política é baseado em 3 temas principais: o financiamento democrático de campanhas, que põe fim a doações de empresas a campanhas políticas, o voto transparente e a liberdade de expressão na internet, garantindo ao eleitor o direito de manifestar suas opiniões políticas.
Desde o seu lançamento, no dia 24 de junho, o projeto já colheu mais de 70 mil assinaturas ao texto por meio do site. Nós estamos convocando, nós estamos conclamando, nós estamos instando a todo cidadão brasileiro hoje que conheça o projeto de lei de reforma política por iniciativa popular, que assine, que firme o seu compromisso, que firme a sua aquiescência com o projeto, porque seguramente até o final do mês de julho ou início do mês de agosto nós estaremos ainda com um número de 1.500.000 assinaturas, o que seria necessário para encaminharmos para o Congresso Nacional. Entendemos que esta reforma hoje ela é premente, ela é importantíssima, ela é absolutamente necessária. A ideia que a OAB defende de uma campanha limpa, do voto democrático, tem a ver exatamente com aquilo que o cidadão está sentindo hoje no dia a dia. A Ordem entende que as campanhas não devem financiar mais os partidos políticos, que as empresas não devem mais financiar os eleitores, e por isso a OAB também ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, buscando exatamente afastar a possibilidade de financiamento das campanhas eleitorais por parte das empresas. Durante a última sessão plenária da entidade, os conselheiros federais da Ordem assinaram o projeto para estimular a participação dos cidadãos. O objetivo é coletar 1,5 milhão de assinaturas, número exigido para que a proposta seja apresentada ao Congresso Nacional. Os conselheiros federais da OAB estão dando exemplo, estão já assinando o projeto de lei de iniciativa popular por eleições limpas no Brasil, financiamento democrático, voto transparente, melhores costumes políticos para o país, como medida importante para o combate à corrupção administrativa, combatendo a corrupção eleitoral. E cada conselheiro federal levará, a partir do exemplo de sua votação, de seu apoio eletrônico em todos os estados do Brasil, essa palavra de coleta de assinaturas. Queremos chegar a 1,5 milhão de assinaturas para levarmos esse projeto ao Congresso Nacional. Para a Ordem, o projeto vem como um clamor da advocacia e da sociedade brasileira. A reforma política é uma bandeira antiga da OAB. Há muitos anos a OAB vem pleiteando junto ao Congresso Nacional a reforma política. E hoje, vendo a perplexidade do cidadão na rua, que não acredita mais num sistema político que privilegia o poder econômico, nós estamos vendo eleições cada vez mais caras, cada vez mais exigindo mais poder econômico para se vencer a eleição. É o momento de virar esse jogo. É o momento de se fazer uma reforma política, que as eleições não dependam mais do poder econômico, que as eleições permitam que professores, líderes comunitários, lideranças da sociedade civil participem e vençam as eleições sem conluio com o poder econômico. E isso vai permitir que o país entre numa nova era, a era de investimentos no que a população quer. Saúde, educação, transporte, segurança. É isso a grande luta da população nas ruas hoje. A OAB e o Conselho Federal sempre tiveram muito sintonizados com as ruas. Então hoje não há um momento mais adequado para se discutir eleições limpas, combate à corrupção, do que o momento atual. E acho que a OAB está no mesmo sentido e não pode ser outra a posição do Conselho Federal. Combate à corrupção, eleições limpas, transparência, financiamento público de campanha, entre outras tantas medidas que defendemos, no sentido de implementar já para 2014 todas elas. O novo projeto, apresentado pelos mesmos criadores da Lei da Ficha Limpa, é visto como um grande passo na renovação da política do país. Todos os conselheiros da OAB, na última reunião do Conselho Pleno que tivemos aqui na casa, os conselheiros federais da Ordem firmaram este documento, firmaram o projeto de lei de iniciativa popular de reforma política que foi apresentado, que foi desenvolvido pela OAB, pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e todas as entidades. Isto é, por certo, um grande exemplo que cada um desses conselheiros leva para o seu estado, e principalmente a participação dos conselheiros federais, que são as verdadeiras lideranças da advocacia nos estados e que representam as OABs estaduais juntamente com os presidentes, é que são hoje encarregados de difundirem, de divulgarem o projeto de lei de iniciativa popular e a reforma política que nós estamos apresentando com este projeto. Nós entendemos que o compromisso com a política deva ser de forma plena, mas que acima de tudo ele possa
possa garantir a democratização no acesso a todos os cargos políticos. E por isso nós defendemos as eleições limpas no formato que apresentamos à sociedade. Após a coleta das assinaturas, o anteprojeto será apresentado à Câmara e ao Senado, aos presidentes das comissões de Constituição e Justiça e aos líderes partidários. Os interessados em apoiar a campanha podem enviar suas assinaturas por meio do site www.eleiçõeslimpas.org.br. O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil homologou na última sessão plenária a decisão liminar que suspende em todo o país as regras que limitam a atividade da advocacia pro bono. A medida será mantida até que a entidade reúna sugestões para serem discutidas e aprovadas oportunamente. A liminar, proferida pelo conselheiro federal Luiz Flávio Borges Durso, suspende temporariamente no país as limitações à advocacia pro bono. O Conselho Pleno homologou a decisão. As regras estão suspensas até que a OAB reúna sugestões para serem discutidas e aprovadas. Fica, portanto, homologada a concessão da liminar para que o plenário possa discutir o pro bono e para, pelo menos no ideário da diretoria, esta matéria deveria ser discutida neste plenário ainda no segundo semestre deste ano. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, designou a comissão responsável por estudar o tema. Esta presidência designou comissão de estudo do tema, composta pelos conselheiros federais Luiz Flávio Borges Durso, São Paulo, Gedeon Batista Pitaluga Júnior, Tocantins, Zé Norberto Lopes Campelo, Piauí, Miguel Ângelo Cansado, de Goiás, e Robson Conte Kramer, de Santa Catarina. Esta comissão que vai, então, nos trazer uma colaboração acerca do pro bono em nosso país. Indago, então, se o plenário tem algo a objetar. Fica, portanto, homologada a concessão da liminar para que o plenário possa discutir o pro bono e para, pelo menos no ideário da diretoria, esta matéria deveria ser discutida neste plenário ainda no segundo semestre deste ano. Veja no próximo bloco, OAB obtém vitória no Senado com a aprovação do Simples Nacional para a Advocacia. Você não pode perder. Nós voltamos já. Uma decisão histórica. O plenário do Senado Federal aprovou sem nenhum voto contrário o projeto de lei que trata da inserção da advocacia no rol de atividades beneficiadas pelo sistema de tributação do Simples Nacional. No entendimento da OAB, o projeto irá promover uma autêntica justiça tributária, além de beneficiar o advogado em início de carreira. Isis já percebeu que manter um escritório de advocacia envolve muitos gastos e, por isso, iniciar a carreira na formalidade é cada vez mais difícil. Tem os gastos com o local, com a locomoção, com os materiais que a gente utiliza, tanto para atender o cliente como para finalizar a ação, locomoção entre o escritório e os tribunais, os fóruns. Então, fica um gasto bem pesado além dos impostos e tributos que a gente tem que recolher. Iniciar já com todos esses custos e além disso, ter que arcar com os tributos é uma coisa bem pesada e até inesperada para quem está iniciando. Então, muita gente prefere e opta mesmo por iniciar essa atividade na informalidade, porque já tem tantos custos e, além disso, a tributação. A advogada explica que boa parte do faturamento fica comprometida com os tributos, o que reflete diretamente no valor dos honorários cobrados. É de 15% a 20% a incidência do valor sobre o faturamento. Então acaba que é uma carga muito alta para quem, não só para quem está começando, mas para quem já exerce a atividade há muito tempo. Para quem está iniciando, olha a dificuldade. A gente já não tem tanta prática com a extensão do processo, nem com o valor certinho que a gente tem que cobrar. A gente tem que seguir a tabela da OAB e ir adaptando cada caso ao valor e à necessidade do cliente, né? A compatibilidade do que pode pagar ou não. Então, acaba que o valor tanto desses gastos totais com o escritório como dos tributos tem que ser repassados de alguma forma para o cliente. Então, acaba sendo um diferencial e uma coisa até prejudicial para quem está iniciando essa atividade advocatícia.
Mas os advogados já podem comemorar uma decisão histórica. O Senado Federal aprovou o projeto de lei 105 de 2011. Ele trata da inserção da advocacia no rol de atividade beneficiadas pelo sistema de tributação do Simples Nacional. No plenário, não houve votos contrários. Nós tivemos o apoio das lideranças expressivas e que representam a advocacia no parlamento. E no dia da votação, o placar demonstrou que a Ordem dos Advogados teve um empenho decisivo e com a colaboração e a compreensão do Senado Federal da importância da inclusão das sociedades de advogados, notadamente os micro e pequenos escritórios de advocacia, a inclusão no Simples Nacional, ou Super Simples. Foi uma votação expressiva, com a participação de 63 senadores que apoiaram o projeto, apenas uma abstenção, o que demonstra a necessidade de se corrigir esta distorção e incluir o advogado diante de um projeto que há muito tempo, desde o início da Lei Complementar 123 de 2006, vinha sendo desempenhado um trabalho pela Ordem dos Advogados do Brasil. Esse projeto, ele toca, sobretudo, a grande massa da advocacia brasileira, que é o advogado que mais precisa do auxílio da OAB, é o advogado que mais precisa da desoneração tributária na atividade advocatícia. Esse projeto, é importante que fique registrado, ele é destinado sobretudo aos pequenos escritórios de advocacia, aos escritórios de pequeno porte, e não aos grandes escritórios, às grandes bancas. E por isso que é uma prioridade na gestão do presidente Marco Vinícius. É chegar mais perto do advogado que mais precisa, desonerando ele de uma carga tributária que hoje não é aceitável. A atuação da Ordem dos Advogados do Brasil foi decisiva para o avanço da matéria. A Comissão Nacional de Legislação, a Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo e a Consultoria Geral Legislativa emitiram diversas notas técnicas expondo a urgência em aprovar o texto. É um trabalho de corpo a corpo no Congresso Nacional, que tem dado à Ordem dos Advogados do Brasil uma receptividade muito positiva na interlocução, ainda que existam divergências, essas divergências são colocadas em altíssimo nível, mas sempre com o objetivo de convergir. E é isso que tem acontecido. A OAB, fiel evidentemente aos advogados, fiel ao seu estatuto, à legislação que rege a nossa disciplina e a nossa atuação, obviamente não recua naquilo que é mais relevante para nós, mas por outro lado também avança no sentido de conversar, de dialogar, para conseguir ter conquistas concretas para os advogados, que esse é o grande objetivo da gestão do presidente Marcos Vinícius. Agora o texto está aqui na Câmara. A ideia é que ele seja aprovado em regime de urgência para ser levado a plenário o quanto antes. A Ordem dos Advogados do Brasil vai continuar dialogando com os parlamentares para o projeto ser aprovado ainda no segundo semestre deste ano. A inclusão da advocacia no Simples Nacional vai estimular a formalização dos advogados em pessoa jurídica. Isso vai representar um benefício para toda a sociedade. Esse projeto não atende apenas à advocacia, atende também ao Estado brasileiro, porque à medida que você tira da informalidade, tira da clandestinidade, tira da escuridão, uma série de advogados que hoje não têm condições de regularizar, de ter um negócio legalizado, esses advogados vão passar a contribuir para a União, porque hoje nós temos mais de 750 mil advogados e não temos nem 20 mil sociedades de advogados. No meu estado, por exemplo, nós temos mais de 25 mil advogados inscritos e não chegamos a 1.000 sociedades inscritas. Então, a perspectiva é que haja um crescimento enorme de sociedades de advogados e que essas passem a recolher o simples e, com isso, o Estado também terá, evidentemente, mais receita. O Super Simples Nacional ele tem como objetivo a simplificação no pagamento de 8 tributos, dentre eles o ISS, como também o imposto de renda. E nesses casos, para os pequenos escritórios, é um avanço muito grande a possibilidade de desoneração da carga tributária. O foco foi esse advogado,
foi tirar esse advogado da informalidade e colocá-lo na formalidade dentro de uma tributação compatível, dentro de uma tributação que permita ele poder dignamente auferir os seus honorários, enfim, o que faz jus, e ao mesmo tempo pagar uma tributação que não inviabilize isso. Foi esse o espírito e o escopo da iniciativa de incluir os advogados dentro dessa legislação que até então vedava o ingresso do advogado, na medida em que proibia aquele que produzia atividade intelectual e científica de integrar esse rol de beneficiários. É um grande benefício para os advogados e para a sociedade em geral, porque aqueles que estão no informalismo acabam por prejudicar aqueles que estão no âmbito, atuando de maneira formal, porque aqui, de um lado, não se recolhe tributos, não tem a estabilidade que aquele escritório formal tem, então acaba que gera uma concorrência desleal, que nem sempre aquele que atua na informalidade quer respeitar a tabela de honorários, quer prestar um bom serviço, e acaba que a sociedade inteira perde com isso, porque com o Simples Nacional, além do faturamento e do recolhimento ser feito de maneira mais simplificada, acaba que a carga tributária é menor, estimula aqueles que estão iniciando a se formalizarem, e o Estado, de maneira geral, pode controlar melhor o número de sociedades advocatícias existentes, para poder cobrar de uma qualidade de serviço melhor e até mesmo uma concorrência mais leal. Então, auxilia não só os advogados, é uma grande vitória não só para os advogados, mas para toda a sociedade, que terá um serviço com comprometimento, com ética e de melhor qualidade. E depois do intervalo, Comissão de Juristas pede o apoio da Ordem para a elaboração de uma nova lei de arbitragem no país. O programa OAB Nacional volta em instantes. A Comissão de Juristas, formada pelo Senado para elaborar mudanças na lei de arbitragem vigente no país, solicitou o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil aos trabalhos do grupo. A intenção é criar no campo da arbitragem uma lei à altura da situação que o Brasil ostenta hoje no cenário internacional, normatizando a mediação, que atualmente é feita apenas na esfera judicial e por meio de mutirões eventuais. O pedido de apoio da Ordem dos Advogados do Brasil aos trabalhos da Comissão de Juristas, formada pelo Senado, para elaborar mudanças na Lei 9.307 de 96, mais conhecida como Lei de Arbitragem, foi feito durante sessão plenária da entidade. A ideia é justamente criar, no campo da arbitragem, uma lei à altura da situação que o Brasil ostenta hoje no cenário internacional. Já temos uma lei eficiente, que funciona, mas precisa de alguns aprimoramentos, como toda lei, passado o tempo de sua vigência, como é o caso da lei de arbitragem. Precisamos avançar, pensamos nós da comissão, nesse aspecto. E, por outro lado, também há a perspectiva de se regular a mediação no país. Hoje ela só é praticada, e mesmo assim, em termos de mutirão, eventuais aqui e ali no campo da esfera judicial, e a ideia é regular a mediação externamente, fora do processo, mediação privada, portanto, e mediação também a ser desenvolvida dentro do processo. Segundo explicou o ministro do Superior Tribunal de Justiça e presidente da Comissão de Juristas, Luiz Felipe Salomão, o apoio dos advogados é fundamental para normatizar a mediação no Brasil e ampliação do mercado de trabalho. A contribuição dos advogados é fundamental para a produção de uma lei que seja eficiente, eficaz, e essa é a ideia que nos traz aqui, eminente presidente, é solicitar a todos as contribuições. O Conselho Federal da Ordem efetivamente terá assento e participará de uma audiência pública sobre esse assunto, mas isso com prazo limitado, com restrições, evidentemente, à qual não estamos submetidos aqui
nesse momento. Ele ressaltou os benefícios advindos da mediação e da arbitragem como alternativas para desafogar o sistema judiciário do país. Dessas soluções alternativas, eminentes conselheiros, eu tenho certeza que elas representam muito, não só para quem está do lado de cá do balcão, mas também para a advocacia brasileira e mundial. Por quê? Hoje não se tem mais uma única porta para a solução dos problemas. Efetivamente, há o que se chama de múltiplas portas e essas soluções alternativas se incluem nesse aspecto. Hoje é uma tendência mundial, para nós é bom porque desafoga de alguma maneira, e essa não é a única e exclusiva função, mas desafoga o judiciário e, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho, eu creio, se amplia para a solução dos litígios, que é, de última maneira, última fórmula, a pacificação social. O presidente da Comissão de Arbitragem da OAB, Aldemar Mota, conselheiro federal por Alagoas, vê com bons olhos a medida e considera uma forma de resolução dos problemas. Instar a todos que olhem para a mediação e a arbitragem com olhos de futuro, com olhos de resolução de problemas crônicos da nossa justiça, a sua morosidade, a questão da resolução de conflitos que eventualmente não precisam passar pelo crivo do Poder Judiciário, que são os direitos disponíveis. O trabalho de arbitragem realizado pela Ordem em outros países foi lembrado pelo presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado. No plano internacional, há um trabalho do Conselho Federal da OAB, junto com as entidades cogêneres e co-irmãs dos países ibero-americanos, como também dos países de língua portuguesa, no sentido de um tribunal de arbitragem, uma comissão de arbitragem, formada a partir das nossas entidades, com o intuito de visualizar também um barateamento da arbitragem, para poder incluir no sistema as médias e pequenas empresas, porque a arbitragem, por vezes, só é pensada para as grandes operações e as grandes empresas. Ela deve ser espraiada também para as médias e pequenas empresas com custos baixos. No âmbito internacional ainda, temos, como vimos, o Brasil participando muito ativamente do BRICS, inclusive com a ideia de formatação de um banco em relação a esses países e uma interlocução muito forte. Podemos pensar em propor também, no âmbito dos países do BRICS, uma interlocução semelhante acerca da arbitragem. Ao agradecer a participação do ministro Luiz Felipe Salomão, o presidente da Ordem considerou como fundamental a discussão para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Já o ministro Luiz Felipe Salomão destacou a relação entre judiciário e advocacia e o papel fundamental dos advogados para a justiça do país. Essa relação nossa, que o eminente presidente vislumbra de uma ponte com a magistratura, ela é fundamental, penso eu, como disse o ministro Noronha, para a justiça brasileira, porque todos nós, presidente, temos o mesmo ideal. Os advogados têm o mesmo ideal que os juízes, que é uma justiça forte, independente, e em algumas vezes, por falta de diálogo, esse ideal não caminha, não vai para frente. E o que hoje se estabelece é uma ponte. Claro que não será, porque há interesses que conflitam, não será sempre troca de amores e trocas de beijos, como disse aqui o ministro João Otávio. Mas, efetivamente, se preservar do diálogo, nós temos muita chance de avançar nos bons propósitos que fizeram dessa casa uma casa da história para a democracia deste país. A OAB se encontra à disposição para este diálogo de alto nível, pautada na defesa dos direitos da cidadania, dos valores constitucionais, da efetividade da justiça e do acesso à jurisdição a todos os nacionais. O Conselho Federal irá participar dos debates, das discussões, diretamente no link, através da nossa comissão de arbitragem e também com a interlocução do nosso conselheiro federal Pedro Paulo e também do nosso membro da comissão de arbitragem Francisco Maia, de Minas Gerais, os dois advogados que compõem a comissão de arbitragem. Então,
temos essa interlocução privilegiada. O Aldemar Mota, presidente da Comissão de Arbitragem, irá dialogar com todos para a colheita dessas sugestões e encaminhar no sentido de que possamos fazer a melhor alteração e adaptação e atualização da lei de arbitragem do nosso país. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais notícias de interesse da advocacia e da sociedade brasileira. Até lá e um abraço a todos.